O nome dessa criança manhosa era Yulenka. Tinha o rosto de anjo mas o coração de um demônio. A chefe da classe não a ouviu. Yulenka estragou a sela de cavalo dela, fazendo com que ela fosse pisoteada até a morte por cavalo. Yulenka achava que o namorado da sua mãe era um mau, por isso colocou pílulas para dormir em seu copo d'água. Fez-o desmaiar. Friamente puxou-o para o barco e empurrou-o para o lago. Ela ainda sorriu e participou na cerimônia de abertura da escola, e apresentou um novo namorado para sua mãe. Dessa vez, seu alvo era um novo professor, Sr. Andrei. Mesmo que Andrei tenha sido casado, Yulenka não se importava. Yulenka deu-lhe flores, especialmente enfatizando que a mãe comprou, enquanto sua mãe atrás dela ficava gesticulando para Andrei. Na aula, Yulenka ativamente fez um discurso para atrair a atenção do professor, para abordar rapidamente o professor. Yulenka fez amizade com sua filha Nastia. O Sr. Andrei tinha sentimentos pela mãe dela. Pouco depois, ele descobriu que as alunas da aula eram todas muito misteriosas, porque ao fazer chamada, chamou o nome de uma menina, mas ninguém respondeu. Eles sussurram algo. No semestre passado, aquela aluna cometeu suicídio. Sr. Andrei se sentiu estranho. Certamente eles estavam escondendo algo. Então ele decidiu investigar. Todo mundo não quis lhe responder. Até riu dele. Na aula, um aluno que foi intimidado não se atreveu a lhe contar. Ele ficou confuso e perguntou a Nastia. Ela só disse que seus colegas eram maus. Além disso, não sabia nada mais. Depois ele sempre tinha pesadelos com a aluna que cometeu suicídio. Ele começou a investigar. A menina se suicidou no campus. Você não será capaz de adivinhar que tudo isso foi feito por essa criança inocente. Andrei abriu uma investigação para ouvir os alunos. Ao contrário, eles apenas riram dele friamente. Ele estava envergonhado e com raiva. Naquele momento, Yulenka foi confortá-lo e disse-lhe lamentavelmente. Em 2 meses ela conseguiu falar. Desde a infância, ele era mais inteligente do que outros. Então todos a consideram como uma mutante. Só o pai dela a amava de verdade. Quando o pai morreu, sua mãe também ficou mais quieta. Trancou seu coração para se proteger. Ele sentiu muito por ela, mas sentiu que Yulenka tinha algum problema. Andrei perguntou aos outros alunos sobre Yulenka. Todos falaram boa dela. No dia seguinte Yulenka não foi para a aula. Ele estava um pouco preocupado. Ele decidiu ir até a casa de Yulenka para perguntar. Yulenka foi para a casa de sua avó, apenas sua mãe estava em casa. Esta mãe solteira estava encantando o Andrei. Após a intimidade, Andrei voltou para casa em silêncio. Na corrida de cavalos da escola, Andrei testemunhou com seus próprios olhos a chefe da classe sendo pisoteada até a morte por cavalo. Ele olhou para a multidão em pânico. Viu o sorriso misterioso de Yulenka. Andrei percebeu que essa garotinha não era tão boa quanto parecia. Andrei procurou Yulenka para conversar, mas Yulenka disse. Ela sabia o que aconteceu com ele e sua mãe naquela noite, e pediu a Andrei para se tornar seu padrasto. Confuso, Andrei disse que foi apenas um carinho temporário e rejeitou Yulenka. Yulenka se virou e saiu. Naquela noite houve um incêndio na casa de Andrei. O fogo foi apagado, mas a casa estava inabitável. Andrei imediatamente adivinhou que isso tinha sido feito por Yulenka. Então, ele enviou carta de demissão. Quando ele estava prestes a sair, Yulenka deu a ele um sorriso fantasmagórico enquanto o encarava. Ele não sabia o que fazer. Yulenka estava realmente mirando nele. Qualquer um que rejeitasse Yulenka devia morrer. Naquele dia Yulenka disse a Nastia para sair. Andrei achou estranho e foi ver Nastia. Ele viu o cão feroz correndo atrás de Nastia. Yulenka sorriu, saindo. Nastia foi mordido. Andrei levou-a para o hospital. Ele com raiva ligou para Yulenka. Yulenka queria o ver. Ele realmente queria encontrar essa menina monstruosa. Chegando ao lugar, Yulenka falou de condição. Queria que ele seria seu padrasto. Andrei recusou imediatamente. Ela mudou de atitude. Pegou uma calcinha, sorriu para Andrei e começou a gritar. Andrew foi preso. Apesar de não haver provas, todos acreditaram nesta menina simples. Finalmente Andrei foi libertado. Chegando a casa, viu que a sala estava cheia de fotos íntimas entre a mãe de Yulenka e ele. Até a família, ele perdeu. Nesse momento Andrei enlouqueceu. Ele ligou o computador e digitou um testamento. Esperava que sua esposa podia ler para o entender. Depois ele iria se vingar. Mas no meio da digitação, a luz da sala se apagou. No escuro, ele se sentiu tonto e desmaiou. Acordando, ele se viu amarrado a uma árvore. Na frente dele, era Yulenka. Ela contou lentamente seu milagre. O mais terrível era que a mãe de um ex-colega suicida se tornou uma peça de xadrez para Yulenka. Ela chamou a mãe maluca para seguir as instruções dela. A coluna de Andrei foi quebrada um a um por aquela mulher. Depois Yulenka hipnotizou, fazendo-a suicidar-se. A polícia chegou à casa e encontrou os ossos de Andrei. Imediatamente presumiu que Andrei foi morto por aquela. Sem saber quem mandou ela foi Yulenka. Não só não foi suspeita, mas também se tornou uma testemunha. Este policial se aproximou dela e a confortou. Fez a mãe e a filha de Yulenka se sentirem aquecidas, novamente. Mas ele não sabia que tornou-se o próximo alvo de Yulenka.